pessoas acham que pode chegar a esse número bem trabalhado no sentido. Trabalhar de forma mais precisa, pode chegar a 50. Então você está com quase 50 mil, 60 mil. Você está com quase 200 pessoas todos os dias agora, morrendo por um acidente de trânsito. É um número muito expressivo. Não, é um número. Que guerra está matando 200 por dia hoje dessas que estão aí? Todas essas violências. Então, é muito expressivo. E depois pega as maiores vítimas. O estudo, tudo isso, os dados do Ministério da Saúde e do Ministério da Cidade. Pessoas entre 14 e 30 anos, pessoas em condições de alta produtividade, perdem a vida. E estou falando de perder a vida. Agora, se você juntar os que têm algumas sequelas, são 400 mil anos, mais de 1 milhão de pessoas atingidas. Que de alguma maneira estão onerando a sociedade, estão onerando os cofres públicos, os hospitais. Isso, além desse outro, que é um prejuízo também que tem que ser, pensado. O Ministério calcula também, não sabe, mas pelo menos 30 milhões por ano ele gasta nisso, o Ministério da Saúde, o serviço público. 30 milhões é um terço do orçamento da saúde brasileira, do Ministério da Saúde. Então, são coisas que a gente tem que começar a falar. E nisso, quem está perdendo é o cidadão, porque nesse nível dos 38, 40, 50, 60 mil mortes no ano, em primeiro lugar, o pedestre. É o pedestre, o maior número, depois motociclistas, hoje. Então, mas é uma questão que está andando na rua e atropelada. Sendo uma questão cultural, por exemplo, eu pergunto para você. Nós tivemos aí o exemplo do cinto de segurança, né? Não se utilizava cinto de segurança no Brasil, foi feita uma campanha, depois seguida de pesadas multas e uma boa fiscalização, e conseguiu-se mudar essa situação cultural no Brasil, e hoje você vê em São Paulo, naturalmente todo mundo usa cinto de segurança. Essa é uma adesão, não sei se eu estiver errado, mas para mim parece que é de 100%. Todo mundo usa cinto de segurança. Daí que tá, não chega, eu acho que melhorou muito. Eu acho que quando se fez alguma campanha, o caso do cinto de segurança melhorou muito. Mas ainda, eu não tenho números, isso tudo é muito interessante um dia vocês procurarem ter acesso a ele. Tem muita gente que ainda morre por falta de cinto de segurança, que usa na frente, mas não usa atrás. Né? Eu ando, às vezes, nos carros com essas pessoas que entendem disso. Eu cito, por exemplo, o Ailton Brasiliense, que foi do Denatran, foi da CET aqui, é o presidente da MTP, por exemplo, na hora que eu sento no carro, lá atrás, já botou o cinto de segurança, aí ele sabe como é o impacto de alguém batendo, parar e você bater no motorista da frente. Então essas coisas ainda tem, já melhorou muito. O caso de outro efeito muito positivo foi o da lei seca, mas as pessoas ainda fogem da lei seca. Infelizmente você vê os dirigentes das entidades ligadas a bares e restaurantes, você tenta. Eu acho que a lei seca é uma coisa que trouxe muita vantagem. Você vê gente já com uma certa cultura de, por exemplo, sair para uma festa e voltar de táxi. Você vê algumas iniciativas interessantes, por exemplo, anunciantes, tem um fabricante de bebidas que criou uma campanha publicitária incentivando o motorista da vez. Quer dizer, são iniciativas interessantes. Aí eu estava conversando com um amigo meu ontem, ele me contou uma história que eu não sabia, talvez você possa me confirmar se ela procede mesmo. Ela me falou que teve uma campanha em Brasília da faixa de pedestre, que eles fizeram uma campanha muito interessante, que primeiro começou assim com algumas ações divertidas, por exemplo, o camarada parava o carro em cima da faixa de pedestre, o pessoal ia lá fazer umas brincadeiras, entregava um negócio de presente, aí depois começou com um negócio de advertência, e depois colocaram multas pesadas, e parece que em Brasília melhorou muito essa situação de faixa de pedestre, os carros estão respeitando. Não, isso não é história. Eu estive em Brasília semana passada e vi isso como tinha visto várias vezes. Foi feito até no governo do Cristóvão Buarque, hoje senador. Ele era o governador, e quem foi que criou a ideia, evidentemente, com o grupo, foi o representante até da ANTP, Associação Nacional dos Transportes Públicos, lá em Brasília, o Nazareno. Com ele, em Brasília, há um total respeito mesmo hoje pela faixa de pedestre. E não é onde há sinal, onde há um sinal de trânsito, um semáforo. As faixas estão pintadas, digamos, uma faixa pintada aqui em frente ao TV, digamos aí, nós Tomás Carvalhal. Sem sinal de um farol. A pessoa fez um sinal, os carros param mesmo. Eu já tinha visto várias vezes, nós acabamos andando mais por Brasília dessa vez, até com o Nazaré. Param mesmo, quer dizer, se criou. Quer dizer, a população quer, forçada, educada e também um pouco pressionada, né? Tem que multar, tem que punir, tem que tomar carta, porque tem alguns que são recalcitrantes, né? Mas Brasília conseguiu isso, é um sucesso, não há história
um atropelamento na cidade por causa disso. Você vê que o Cristóvão Buarque já deixou o governo de Brasília, o quê? 10, 12 anos. Quer dizer, isso está lá implantado. O problema é que faltam campanhas educativas, as pessoas que não vão fazer nunca e precisa ter uma punição, mas eu não falo. Você tem a lei seca, ela é ótima, muita gente está obedecendo a essas campanhas, mas não há uma repetição. Às vezes é preciso fazer uma campanha mais dura, às vezes, né? Mostrar, sabe, eu vejo algumas campanhas feitas na Europa, elas são chocantes. Quem vê sente-se mal, sabe? Aquelas que exploram mesmo o terror. Mas eu, por exemplo, outro dia, anteontem, alguém me mandou no e-mail, me mandou, por exemplo, muito divertido videozinho de uma foi feito até por uma companhia particular, tipo quase que uma pegadinha na porta de um bar. Foi bancado por um bar interessante, bancado por um bar aqui de São Paulo. Ele colocou um ator como manobrista e o cara fingindo-se de bêbado. Ele ficava sentado, bebia, aí chegava o cara, ele ia lá, ninguém entregou o carro aí. Sabe? Ele entrava no carro, a moça que puxou ele do carro, com medo dele fazer alguma coisa com o carro dela. Aí, no final tinha um notícia que estava esquecido. Você entregaria um carro a um dedo, mesmo que fosse você? Ficava a pessoa ficar aqui, as pessoas todas viram. É engraçado que absolutamente se sente capaz de ela dirigir depois de tomar um drink, mas ela não quer entregar o carro. Aquilo assim, sabe, você fica a cara das pessoas e até preciso trabalhar. Muito inteligente, né? Muito, muito bem feito. Então, o grande. No lançamento dessa década mundial de combate no Brasil, chama Pacto pela Vida, estava lá o ministro da Saúde, estava lá o ministro da Cidade, os dois mais responsáveis por esta área, e falou muito nisso, que é preciso trabalhar. Claro, você pode fazer muita coisa, melhorar a situação da cidade, o transporte na cidade, das ruas, sinalizar melhor, mas é essencial campanhas continuadas de educação. Todo mundo falou muito disso. Ok, vamos ver como é que está a nossa participação no chat, Caetano? Bom, Gilberto, antes de falar da participação do pessoal, eu queria lembrar que uma outra maneira do pessoal participar do programa é pela enquete da semana, que está no site da Urban Systems, é www.urbansystems.com.br. Nessa semana, a pergunta que a gente está fazendo é: o transporte público é priorizado no Brasil? E aí tem 3 opções de resposta: sim, não, ou vai melhorar com a Copa. No final do programa eu passo aqui o resultado dessa enquete, aí o Gilberto pode comentar junto com o nosso convidado. Enquanto o Gilberto está conversando aqui com o José Márcio, o Danilo Oliveira, a gente fez uma pergunta pelo Twitter da Urban Systems, que é se essa polêmica do metrô mostra preconceito do brasileiro contra o transporte público. E aí o Danilo Oliveira está dizendo que mostra preconceito e ignorância. E o Douglas, aqui pelo Linha Direta, mandou uma pergunta, José, que é a seguinte: ele está dizendo aqui: algumas pessoas citaram a proximidade de onde seria a Estação Angélica para com a Estação Marechal Deodoro, justificando que não precisaria de metrô naquela região, pois a 3 quadras tem outro metrô próximo. Mas a minha dúvida é: na Avenida Paulista, por exemplo, as estações também são relativamente próximas umas das outras e tem demanda para todas elas. E ele quer saber se ter estações de metrô, mesmo que relativamente próximas umas das outras, não é a única maneira de distribuir essa demanda e assim a gente poder desfrutar de estações que não estejam sempre superlotadas. Olha, primeiro eu quero esclarecer o seguinte: eu não sou um especialista nisso, eu sou um jornalista que trabalha nisso, discute isso muito, mas isso aí, eu acho que a coisa dele está correta. Você pode ver em qualquer lugar a distribuição, por onde eu andei, a distribuição das estações, elas são espaços relativamente curtos, sim, para que as pessoas não tenham a andar muito, distribuir melhor as demandas nas estações. Isto é, você vê na Paulista, você tem esse trecho da Paulista que tem metrô, 2000 e pouco, olha lá o início. Você tem 4 estações, você tem a Paraíso, tem a Brigadeiro, a MASP, né? E depois a da própria Paulista, que chama Consolação. Quer dizer, elas estão em torno de 500 metros.
também para que as pessoas estejam no máximo, porque nunca estarão a mais de 250 metros de uma estação. E se olharmos as outras, às vezes por uma questão de localização ou de lugar para fazer, mas em qualquer dessas linhas eu uso bem, as distâncias entre uma estação e outra são relativamente curtas. E lá fora você vê, o metrô de Paris, você olha assim, você tem várias opções num espaço relativamente curto. Ali foi realmente preconceito. É evidente que o metrô não inventou aquilo. Eu acho que ele recuar, que foi uma invenção, infelizmente foi. Houve aí uma pisada de bola do governador, né, com as questões políticas, né? Mas esses trabalhos, o metrô faz estudos de longuíssimo prazo, né? Uma estação dessa já estava estudada, a localização, etc. Pode até mudar, que de repente descobre-se que lá depois, na hora que vai fazer as perfurações, não seria o lugar ideal, mas muda pouco a localização, o próprio traçado. Já tem pesquisas do que eles chamam rodeio, origem e destino, você tem milhares de pesquisa dessas feitas com frequência para saber exatamente até para onde levar tal linha, onde botar tal estação, qual é a prioridade. Eu sou um especialista no assunto, mas ao que me consta, o metrô de São Paulo tem uma equipe, um corpo técnico muito competente que estuda muito bem essas questões, até porque os investimentos são muito vultuosos. E por falar em metrô de São Paulo, você citou bem aí, né? Você vai para Nova York, você vai para Paris, você vai para Londres, o metrô é farto, o metrô é encontrável em qualquer esquina, né? Você se locomove muito bem de metrô. É impressionante a gente estar falando dessa questão cultural e é muito curioso porque aqui em São Paulo, se você usuário de carro, se você se dignar a deixar seu carro e transitar de metrô, você realmente se surpreende e fala, puxa vida, eu vou deixar meu carro em casa. Meu sonho era ter uma estação de metrô perto da minha casa, porque se eu tiver, eu realmente, agora parece que eu vou conseguir realizar meu sonho, porque eu vou ter uma estação de metrô perto da minha casa e eu com certeza, por exemplo, sair da minha casa para vir até a região da Paulista, se eu puder vir de metrô, eu venho, porque eu vou deixar de gastar 2 horas para sair da região do Brooklyn para chegar até Paulista e vou fazer isso em 40 minutos de metrô. Então, assim, essa é uma experiência fascinante. Agora, o metrô de São Paulo anda a passos de tartaruga, né? Quer dizer, tudo bem, são investimentos realmente grandes, mas eu queria a tua análise sobre o metrô de São Paulo. Por que demora tanto? Por que não se investe demais? Olha, aí é uma questão política, né? De prioridade, né? Quer dizer, começou tarde, né? Se começou lá nos anos 60, 70, né? Quer dizer, ele começou a ser feito tarde. Teve um bom avanço. Aí vários governadores pararam, os prefeitos, primeiro era municipal, né? Depois passou para o estado. Alguns governadores não investiram, preferiram outras opções, fazer minhocões da vida, fazer viadutos e túneis. Túneis Ayrton e prefeitos que nunca ajudaram. Porque o metrô beneficia a cidade, quer dizer, a prefeitura devia participar, diz que não tem dinheiro. Então, ele tem que agora, nos últimos anos, ele teve um grande avanço e está tendo um avanço e, ao que tudo indica, pelo menos a fala do atual governador, a prioridade ainda vai continuar. Porque São Paulo hoje tem, segundo lá o cálculo da IGPC, 70 quilômetros de metrô, mas ele tem em trilhos, rodando a cidade para transporte individual, ele tem 200. Então não é pequeno, porque você tem aqueles trens que faltam algumas conexões, aquele trem, por exemplo, que corre toda a marginal. Então você já tem um razoável transporte público, e mais 3 ou 4 dessas linhas que estão sendo iniciadas e vão ocorrer, e as que estão sendo terminadas, São Paulo já está mais ou menos bem coberto, não é? Não como outras, mas aí, a partir daí, com mais linhas exclusivas, BRTs, e uma reorganização, porque na hora que você faz um BRT e faz um metrô, você tem que mudar